fé só naquilo que você vê, isso não é fé. Essa fé que nós temos, da salvação dada, oferecida por Deus, e nós temos que trabalhar um pouquinho ela também. Nós não podemos descuidar. Exercitar, né? Tem que exercitar. Você tem que fazer o máximo que puder para evitar pecar. Porque pecar a gente peca. Sim. Mas... E não esquecer de quando cometer um pecado, conhecer que pecou, e antes que o sol desça, confesse a Deus, não vá dormir com o pecado nas suas costas, junto com você na cama. Tendo esse cuidado, nós temos que ter esse cuidado para que a nossa perseverança possa alcançar o ponto mais alto do Evangelho. Se não for assim, eu conheço isso, às vezes eu falo para ela, fala assim, mas do jeito que você pensa, como é que vai existir salvação? Eu falei, porque se fosse para entrar pecador lá no céu, não precisava expulsar Lúcifer de lá. Ele era pecador, ele gostava só do que não presta, ele era invejoso, cobiçador, né? Falso, mentiroso. Deus não ia tirar ele de lá. Propagador de falsas ideias, né? Então, o que nós vamos ter que fazer? Para nós ir para o céu, nós temos que viver um pedacinho do céu aqui na terra. Se a gente achar que está... Porque, não, me batizei, eu aceitei a Jesus Cristo, eu estou salvo para sempre, é engano das pessoas. Não é salvo para sempre, não. Porque a salvação e a santificação vem, e a justificação vem com o tempo, um trabalho que você faz. Esse trabalho... aperfeiçoando, né? Esse trabalho é nosso. Nós que temos que fazer. Deus dá... a fé é um dom de Deus, mas o exercício da fé, nós somos obrigados a exercitar ele, porque se nós não fizermos assim, nós vamos ficar igual os outros aí que tem igreja aí que abre a Bíblia assim, pega a Bíblia e abre assim e fala assim, vou ler o que o Senhor está falando nesse versículo. Às vezes ele nem entende o que está ali. Né? E acha que está tudo feito porque ele aceitou e se batizou. Não. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que você tem que perseverar na fé. Você tem que caminhar todos os dias da sua vida até o final. Feliz daquele que estiver preparado, que vê Jesus descendo nas nuvens do céu. Não tem treva. Ainda assim, como nós estamos aqui, que não provará essa morte de ir para a sepultura. Sofrerá uma transformação de corpo material para corpo espiritual. E serão transladados junto com aqueles que ressuscitarem. A gente tem que estudar a Bíblia e tem que ver esses pontos que é muito interessante para a gente guardar para a vida da gente. Então a nossa salvação é a mesma coisa de você pôr uma garapa no fogo para fazer um melado. Enquanto tiver água, aquilo não dá ponto. E enquanto nós tivermos pecado na nossa vida, nós estamos fugindo do caminho de Deus. É assim que é. E por isso que tem gente que acha que ela fala para mim, você fala essas coisas, mas eu acho tão difícil. Eu falei, não é difícil. O que Deus... Tem uma coisa que Deus não pode fazer para nós, apesar dele ser onipotente, ter toda a força do mundo, ser onipresente e também onisciente, saber todas as coisas até o futuro, e a presença dele em todos os lugares, e o poder dele que ninguém pode barrar, mas tem uma coisa que ele não pode fazer por nós. Decidir por nós, né? Tem uma coisa, o nosso desejo. Pensamento, né? O nosso desejo. Se você desejar, Deus faz por você. Mas se você não escolher, Deus deixa você quieto, Deus não incomoda você. Você que decide, está nas suas mãos. É assim que é a coisa. Então nós temos que saber que o nosso dever como cristão é de ter um trabalho para a nossa salvação e ajudar na salvação dos outros. Se a gente não tiver essa consciência, essa sabedoria, então como que nós vamos nos apresentar na presença de Jesus? Nunca. Vai ficar lá no pó da terra, lá depois dos 1000 anos que vai ressuscitar na segunda ressurreição. Aquela não interessa para nós. Não é isso? E ela acha difícil. É difícil deixar de roubar?
que nós não roubamos, já ninguém é ladrão. É difícil adulterar, às vezes tem algum maluco que faz essas coisas, é difícil deixar? É difícil deixar de beber, é difícil deixar de fumar, é difícil deixar de mentir, é difícil de ser uma falsa testemunha? Nada disso é difícil de você olhar para uma pessoa, debochar dela, é difícil você falar um palavrão, é difícil deixar disso aí? Não é difícil a pessoa desejar e a pessoa estudar a palavra de Deus como deve estudar. Isso vai saindo, vai saindo da vida de cada um, poxa. E a minha velha aí acha que é muito difícil, mas não é difícil não. Eu acho o importante que não é a gente estar sempre preparado, né? é. Preparado para o que deve é. Se Jacó, ele viu essa escada, né? A escada que os anjos subiam e desciam. E Jacó subiu esses degraus aos poucos, até chegar em cima. Degrau do aperfeiçoamento do caráter. A gente é pecador, né? Às vezes peca, não tem pensamento, peca. Não é porque você diz a gente é pecador, a gente peca. Às vezes peca até de responder mal, falar, você está fazendo isso aí, eu não devia fazer. Você não devia nem responder asperamente para ninguém, atender as pessoas muito bem e com delicadeza, com o coração aberto para as pessoas, olhar para as pessoas como a gente olha para nós, né? Mas às vezes você sente qualquer uma coisa que o pecado, nós somos criados, nós já nascemos, é um fruto já que já vem contaminado do pecado, né? Então às vezes a gente se desespera uma certa hora, mas tem que conhecer a Bíblia para saber que você pecou. Eu pequei, eu tratei mal aquele irmão, vou pedir perdão a ele, vou falar com ele, porque, né? Não pode, não é isso? São passos importantes, né? E não guardar pecado, não Você ter vê, pecado Moisés secreto. Moisés andou tanto tempo ali, ele cometeu um deslize no final. Deslize a gente comete, né? Você já assistiu aquela coisa da última batalha, né? Já assistiu? Você vê ali como que é, né? Aquilo é um exemplo para quem lê a Bíblia e compreende aquilo todinho ali. O roteiro você pega, mas quem não entende, eu duvido, não consegue. A conversa está boa, mas a gente tem que ir lá para a igreja do Batistão. Nós vamos cantar lá, já está na hora. Que dia que vocês vêm aqui?